Bem, pessoal, hoje nós iremos iniciar aí psicanálise, né? Na psicanálise nós vamos trabalhar Freud, tá? A formação da personalidade de Freud, né? Como Freud é, é, trabalhou essa formação da personalidade, como ele ditou, tá? E que até hoje é usada pelos psicanalistas, né? Lembrando que a psicanálise, como nós vamos ver, é um tipo de abordagem como nós vimos, né? É um tipo de abordagem aí da terapia, né? Da psicoterapia, certo? Onde é, o paciente, ele traz, com a ajuda de um psicanalista, né? Os pensamentos que estão no inconsciente, que sozinho ele não consegue evocar, tá? E isso é importante, essa evocação, para que se entenda, né, o porquê de hoje o paciente está com determinado comportamento, tá? De ele ter desenvolvido um transtorno mental, dele apresentar crises sucessivas. Então, Freud, ele trabalhou, né, as formas da estrutura psíquica, onde ele diz que as formas da estrutura psíquica é o id, o ego e o superego, tá? Nós vamos ver cada uma delas, tá? Mas de antemão já quero falar para vocês que nós, enquanto adultos, nós temos os três, tá? As três estruturas da psique de Freud. E para que nós consigamos viver bem, tá? Nós precisamos ter um equilíbrio dentre as três. Logicamente que para nós o que mais predomina é o ego, né? Que é a nossa consciência, que é a nossa autopreservação, a nossa adaptação, o nosso controle, tá? Mas que há momentos em nossa vida, nós vamos exemplificar isso, que os três podem se manifestar, tá? Mas na maior parte do tempo, nós temos o ego. Então vamos lá. O id, pessoal, seria quando o bebê nasce, tá? O id é a inconsciência, ou a consciência sem saber dos riscos, tá? Então vamos imaginar aí, quando o bebê nasce, ele não tem consciência de nada, né? Então ele nasce com o id, tá? A partir do momento que o bebê vai desenvolvendo, começando a andar, tá? Então ele vai começando a explorar o ambiente, tá? Quando ele começa a explorar o ambiente, ele continua no id, porque ele está explorando o ambiente, porém ele não tem noção dos riscos que esse ambiente pode trazer para ele. Então, a criança, ela está tentando, o bebê, né, a criança, né, já cresceu, ela está tentando colocar um brinquedinho na tomada, tá? Por que é que ela faz isso? Porque ela não tem consciência dos riscos que colocar esse brinquedo na tomada pode causar. Então, ela continua no id, ok? Ela está explorando o ambiente, só que ela não tem noção dos riscos que esse ambiente vai trazer para ela, né? Está trazendo para ela. E daí, muitas vezes a mãe, né, reclama, não pode colocar o brinquedo na tomada. E às vezes, né, a criança tenta colocar o brinquedo na tomada, já olhando para a mãe, muitas vezes sorrindo, né, como se estivesse brincando, tá? Nesse período, ela também continua no id.
ok? Então, o id é o modo de funcionamento mais primitivo, é o modo de funcionamento mais primitivo, aquele do bebê recém-nascido, onde predominam os impulsos e sensações corporais, de forma mais desorganizada. Seria o ponto de partida de todo ser humano, a fonte básica de energia de nosso ser, que será organizada a partir de nosso contato com o ambiente. É o desejo libidinal, energias psíquicas, pulsões, e é regido pelo princípio do prazer, tá? Mais na frente, quando nós formos ver as formas, a construção da personalidade de Freud, né, ele fala que nesse período de bebê, tá, todos os desejos libidinais, todos os desejos de prazer, é, eram saciados pela boca, tá? Onde a gente observa que a criança, ela, nesse período aí, tudo que ela pega, ela leva à boca, tá? Além da questão da amamentação, né? Onde a criança, no período de amamentação, ela sacia sua fome, ela sacia, ela previne a dor, né? Ela cria o elo mãe-filho, né? Mãe-filha, tá? Ela sente a proteção da mãe, o aconchego, tá? E daí ela vai se sentir bem nessa questão oral. E é isso que Freud ele fala que nessa fase, né? Tudo que a criança, todos os desejos são saciados realmente pela boca. Ok, pessoal? Então, no ID, nós temos aí, é o período de inconsciência ou o período de consciência, sem ter, de consciência do ambiente, sem ter noção dos riscos que esse ambiente pode trazer, ok? E daí, nós vamos para o ego. O ego, tá? É quando a criança, ela começa a ter consciência dos riscos. Ela começa a ter consciência do ambiente. Ela começa a diferenciar as vozes. Ela começa a diferenciar os seus cuidadores, o pai, a mãe, tá? Ela agora já tem um sentido do que é esperar, tá? Ela já tem uma noção, desculpe, uma noção do que é esperar. Por exemplo, quando ela estava no ID, né, se ela sentisse fome, começasse a chorar, e a mãe, que talvez estivesse no banho, dissesse, já vou, meu filho, né, já vou, e ele não tinha consciência, ele continuaria chorando, tá? A partir do momento que essa criança, ela entrou no ego, tá? Ela já começa a ter consciência da realidade, tá? Então, se ela tá com fome e começa a chorar, então, se a mãe grita, já vou, meu filho. Então, ela já muitas vezes para de chorar. Por quê? Porque ela já tem noção que se a mãe gritou, ela está por perto e ela vai vir saciar a fome, tá? Então, o ego é o aparecimento da consciência eu, outro, tá? É por isso que eu digo para vocês que ele já tem noção daquelas pessoas que são mais chegadas, ela ao escutar, né, a criança ao escutar a voz do pai que está chegando, muitas vezes ela já se alegra, né, já corre, certo? Já mexe demais os membros, né? E daí ela já vai tendo consciência que não, né, não é só ela, existe o outro, tá? Da capacidade de espera, certo? O exemplo que eu dei para vocês, quando a mãe grita, já vou, então ele já tem a noção de que ela está chegando, tá? Isso mostra o surgimento do ego, ok? Então, a partir do momento, isso não existe uma idade fixa,
né? Mas a partir do momento que a criança ela já começa a diferenciar os sonhos, né? De quem está chegando, de quem cuida, tá? E ela já começa a esperar, tá? Ela já começa a não mais correr os riscos que esse ambiente pode trazer para ela, tá? Aliás, evitar os riscos que esse ambiente pode trazer para ela. Então, ela já está iniciando aí o ego, tá? Quando, por exemplo, a mãe dizia, não suba, tá? E daí, não suba na cadeira. E ela subia porque ela não sabia o risco. Agora que ela está no ego, então, se ela sobe e se ela cai, ela já vai ter a consciência de não subir mais. Por quê? Porque ela já viu que quando cai, dói, quando cai, se machuca, né? Pode sangrar, tá? Então, ela já vai ter esse risco. Esse primeiro ponto do ego Jaqueline? Esse primeiro ponto, quando diz assim, o aparecimento do eu, da consciência do eu e do outro, e da capacidade de espera, seria assim. A criança, quando está no ID, ela não conhece ainda os sonhos, tá? Ela não diferencia os sonhos de quem está chegando. Por exemplo, a voz da mãe, a voz do pai, a voz de quem cuida, tá? A partir do momento que ela começa a diferenciar esses sons, essas vozes, tá? Ela está começando a desenvolver o seu ego. Então, se a mãe chega, né, ela está lá com a babá, com a cuidadora, e se a mãe chega, então ela já tem outra expressão, ela já se anima, ela já pode correr, ela já pode engatinhar, tá? Então, ela já vai conhecendo, diferenciando aquele som que vai dar prazer para ela, aquele som que vai acalentar, aquele som que vai amenizar a dor, aquele som que vai saciar a sua fome, né? Que a mãe está chegando, a mãe está dizendo espere, a mãe está mais próxima dela, tá? Então, se ela ainda amamenta, se ela ainda mama, ela sabe que agora chegou quem vai saciar a fome, né? Se ela está sentindo uma dor, né? Ela sabe que a dor agora vai ser sanada porque a pessoa vai cuidar dela. Então, seria aqueles aconchegos, tá? Vai já, Wellington. E na questão da capacidade de espera, tá? Ela agora já sabe esperar porque alguém, né, que ela se relaciona, que ela confia, já gritou, né? Ela já escutou o som daquela pessoa, tá? Então, quando ela estava lá no ID, chorando, chorando, chorando demais, porque estava com fome, ou porque estava com dor, né? Ou porque estava com medo, com alguma sensação, tá? E se a pessoa gritasse, e se ela escutasse a voz, ela não parava de chorar, porque ela não tinha consciência de que, ela está chegando, eu posso esperar. Ela está próxima, eu posso esperar, tá? Quando ela começa a desenvolver o ego, se ela escuta o som, né, a voz, então ela diz, ela está chegando, ela está próxima a mim. Então, vou esperar que ela venha saciar a minha fome, saciar a minha dor, tá? Deu, Jaqueline? Pode falar, Wellington. Não, eu acabei compreendendo, porque eu ia perguntar assim, se esse ID é o estado de inconsciência. Já a Isso, contrapartida, o ego, a gente já percebe que o indivíduo ele começa a ganhar a consciência, ele começa a compreender, a isso, entender. Que nesse exemplo que tu coloca, por exemplo, a criança, né, quando ela é recém-nascida, que você provoca um estímulo nela, ela não responde ainda. Seria justamente por conta da ausência desse. É id ou é ig? É id, né? Ou é id? id, Ah, é id, com D.
Tá certo. E no caso dessa segunda fase, né, esse ego, a criança ela já tem essa capacidade de resposta por conta da compreensão. Quando ela está exposta ao estímulo, ela já dá uma resposta, só que agora uma resposta consciente. Isso, tá? É Beleza. quando ela... Vai falar? Aí assim, ó, porque, por exemplo, você pega uma criança pequena, né, recém-nascida no colo, aí a criança automaticamente começa a chorar e bem pequena. Então ela está chorando inconscientemente. Só que quando ela já está maiorzinha, eu acredito que quando ela já começa a compreender, ela já chora porque ela está no braço daquela pessoa que ela não quer. Anteriormente, não, aquele choro era mais involuntário. Isso. E agora ele já é mais específico. Seria mais ou menos isso? Exatamente, tá? Por quê? Porque agora ela já diferencia, né? Por exemplo, ela já diferencia a pessoa que já é do convívio dela, né? Pai, mãe, avô, avó, não sei quem convive diariamente, de uma pessoa que está chegando, tá? O que antes, né? Utilizando seu exemplo aí, o que antes, quando ela estava no ID, ela não diferenciava, porque ela não conseguia, com a sua inconsciência, diferenciar. Ah, estou nos braços do meu cuidador, né? Estou nos braços da minha mãe, tá? É por isso que quando você vê uma criança, né, maiorzinha, quando ela já tem a consciência, se uma pessoa estranha pega, muitas vezes ela quer voltar para o braço da mãe, quer voltar para o braço do pai, de quem ela conhece, né? Muitas vezes ela chora porque ela já diferencia que essa pessoa é um estranho, tá? Mesmo que, né, os pais estejam se relacionando, mas para ela é uma pessoa estranha, não é uma pessoa do convívio diário, tá? E isso ela já está tendo consciência. Então, nesse período, ela já está no ego. Tá certo? Tranquilo? Então, o ego é a parte de nós, pessoal, esse ego, tá? Nós crescemos com ele, tá? Ele é o ego que vai nos ajudar na formação da nossa personalidade. Então, nós vamos adquirindo os nossos conhecimentos, né, o meio, né, a questão moral, a questão ética, as nossas vivências, as regras, tá? Tudo isso a gente incorpora, tá? Seria incorpora. A gente aprende no ego, tá? A partir do momento que a gente tem consciência, seria nós, né? Como eu falei para vocês, o ego, dentre os três, o ego é o que mais se sobrepõe, tá? E é o que nós temos hoje, porque nós temos consciência, tá? Então, por isso que diz que o ego é a parte de nós que lida com a realidade e negocia com ela as satisfações das necessidades geradas no ID, tá? Então, tudo que a criança sentia quando estava inconsciente, tá? Que ela não sabia negociar, tá? Ela chorava porque estava com alguma necessidade, tá? Hoje, quando a criança, né? Hoje não, né? A partir do momento que a criança desenvolve o ego, ela já chora no sentido de realmente saber que se eu chorar, eu quero esse brinquedo. Se eu chorar, meu pai vai me dar, tá? Ela já tem essa noção de negociação, tá? Eu sei que meu pai não me dá, mas meu avô tá chegando, ele vai me dar, tá? Então, ele já tem essa noção de que a quem eu posso recorrer quando eu estou necessitando disso, tá? Então, quando a criança ela começa a ter essa realidade do eu do outro, essa questão de espera, essa questão de, se eu quero isso, eu vou com essa pessoa, né? Se eu quero isso, aí eu já peço a minha mãe. Se eu quero isso, eu já peço a minha avó, tá? Então ela já tem toda essa noção. Ela já sabe que agora não pode mais colocar o brinquedo na tomada, tá? Ela já sabe que se subir na cadeira, ela já pode cair e se machucar. E ela já sentiu a dor. Então ela já sabe o que é essa dor, tá? Então veja
que quando a criança ela começa a desenvolver o ego, ela já vai ter noção de muitas coisas, tá? E com o passar do tempo, né, aí que ela vai tendo noção. Aí a gente traz para nós, né? Hoje a gente já tem noções de que ontem, né, de coisas que ontem a gente não tinha, né? Hoje a gente já sabe lidar com a pandemia, né? Que no início, talvez em abril do ano passado, nós não tínhamos, tá? Então, todo esse processo de realidade, de negociação, tá? É, é, acontece no ego, tá? E o ego, pessoal, ele traz, né, três tarefas básicas, que é a autopreservação, o autocontrole e a questão de adaptação ao meio, tá? Se nós observarmos, nós temos esses controles, tá? Por quê? Porque nós vivenciamos o ego. Nós temos o senso de autopreservação, quando muitas vezes a gente é, é convidado a participar de determinada coisa, mas nós não queremos nos expor, tá? Então, a gente recua, né? Não, não vou, não quero fazer parte disso, quero me preservar, tá? Então, muitas vezes a gente não enfrenta determinada coisa porque a gente sabe, a gente já tem noção que é um risco para nós. Então, a gente não já tem essa noção, a gente se autopreserva, tá? A questão do autocontrole. Muitas vezes eu quero fazer isso, eu quero fazer determinada coisa, mas eu sei que isso é errado, tá? Então, é, é, esse controle, o fato de saber que é errado, me faz o quê? Não fazer, né? Quando a criança estava lá tentando colocar o brinquedo na tomada, no ID, tá? Ela não sabia da realidade, então por isso que ela colocava, ela tentava colocar, se desse ela iria colocar, né? Por quê? Porque ela não tinha noção. Hoje eu já sei que se eu coloco na tomada, né, um brinquedo na tomada, eu vou sofrer um choque. Então, isso me controla, eu sei dos riscos, tá? E muitas vezes eu não vou para determinada coisa, eu não aceito determinada situação, eu não vou para determinado lugar, porque eu sei dos riscos que esse lugar me oferece, né? Que essa exposição me oferece, que isso, né, me oferece. Então, a questão de nós nos preservarmos e nós nos controlarmos, ela vem da nossa consciência, do nosso ego, porque a gente já tem noção da realidade, a gente já tem noção do ambiente, a gente já tem noção dos riscos, né? Muitas vezes, quando é uma experiência nova e a gente talvez não tenha noção, né, de como vai ser lá, né? E daí a gente tenta enfrentar, né? Que aí entra a questão da adaptação, tá? E daí eu vou, vejo como é o processo, tento me adaptar ao processo, tá? E daí, a partir do momento que eu me adapto, eu já faço parte daquele processo. Em outras vezes, se eu vou enfrentar um determinado trabalho, tá? E depois eu vejo que ali, né, não é da maneira que eu havia pensado, né, que seria o correto. Daí, através da minha autopreservação, do meu autocontrole, eu posso recuar e dizer, não, não é para mim, tá? Quem nos traz esse processo, né, esse controle, né, essa conscientização é o nosso ego, tá? E nós somos, por que é que nós somos, né, conhecidos, né? A gente já escutou isso em vários cantos, já leu isso em várias literaturas, que nós somos seres adaptáveis, né? Porque nós nos adaptamos ao meio em que nós estamos inseridos, tá? Talvez, né, se algum de nós for lá para o meio dos índios, né, com o passar do tempo, nós iremos nos adaptar, né, ao meio, tá? Então, quem nos traz tudo isso? O ego, porque a gente vai ver a realidade, porque a gente vai
ter a nossa preservação, a gente vai ter o nosso controle, saber o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer, buscar os refúgios, né, de que agora eu não aguento mais, tá? Então, o ego, a nossa consciência, ela nos traz isso, tá? Eu sei que eu estou fazendo certo, eu sei que eu fiz o errado, né? A nossa ética e a nossa moral, ok? Eu sei que eu tenho que seguir as regras da sociedade para ser aceito. Eu sei que eu tenho que cumprir prazos. Então, todas essas responsabilidades que a nossa consciência nos traz é o ego, ok? Tranquilo com relação ao ego? E daí, pessoal, vem o superego, tá? O superego é a nossa questão moral, tá? É quando a nossa consciência, ela nos diz, Clélia, você fez certo. Clélia, você fez errado, tá? É quando muitas vezes a nossa consciência pesa, tá? Por aquilo que eu fiz e sei que é errado. E sei que eu fiz errado. É quando muitas vezes minha consciência está aliviada porque eu fiz e sei que eu fiz certo, tá? E eu vou defender porque eu fiz certo. Então, seria o ego, seria o superego é um reforço do ego, né? É como o próprio nome, aquele super mesmo, né? Aquele que diz onde minha consciência pesa, onde eu sei que eu vou ser julgada, eu sei as consequências, tá? Então, digamos que, né, a gente está lá na sala de aula e Jaqueline deixou o celular, esqueceu o celular dela na sala. Quando eu fui saindo, fui a última pessoa, vi o celular lá. Quando fui, né, olhar, vi que era de Jaqueline, certo? Aí eu penso, né? A Jaqueline ainda não notou que esqueceu o celular. Então, vou ficar com esse celular para mim, tá? E daí, a partir do momento que eu fico com esse celular, tá? Eu sei que eu estou fazendo uma coisa errada, tá? Mas a minha moral, né, que eu talvez não tenha, tá? Não estou nem aí, certo? Mas lá minha consciência sabe que eu fiz a coisa errada. A partir do momento, né, que eu corro lá, Jaqueline, teu celular. Minha gente, alguém viu Jaqueline, ela esqueceu o celular. Eu sei que eu estou fazendo a coisa certa, porque a minha consciência está dizendo que eu fiz, que eu estou fazendo certo, e o meu julgamento moral está dizendo que eu estou seguindo as regras, seguindo os meus valores, seguindo os meus ensinamentos, os meus princípios, tá? Que é o de não ficar com o celular de Jaqueline, ok? Quem me diz tudo isso é o meu superego. Então, o ego é a consciência e o superego é quando eu sei que eu fiz certo, é quando eu sei que eu fiz errado. É quando a minha consciência mostra que eu fiz certo, quando a minha consciência mostra que eu fiz errado, tá? Para aquelas pessoas que não têm, né, moral, ética, a consciência ela pode dizer que ela fez errado, porém, se ela não tem esse julgamento moral, ela não vai sofrer com isso, tá? A partir do momento que eu sei que eu fiz errado e eu tenho um julgamento moral, tá? Eu tenho uma consciência de moralidade, né? Eu quero, né, os meus valores e os meus princípios se sobrepõem, tá? Então minha consciência ela vai começar a pesar. Certo? E isso, eu estou diferenciando essa questão do julgamento moral, porque nós sabemos, né, que na nossa sociedade nós temos pessoas amorais, né, e nós temos pessoas morais. Em ambos, a consciência está lá, tá? O superego está lá. Só que para quem não, né, desfruta dessa moral, tá? A consciência pesar ou não vai interferir. Certo? Então, o superego é a capacidade de julgamento moral, a noção de certo e errado, que passamos a adquirir com o passar da infância.
Esta seria a parte de nós mesmos que se liga aos códigos morais de nosso ambiente e de nossa espécie. Ter essa noção de certo e errado muitas vezes não chega a nos impedir de realizar determinadas ações, mas nos sinaliza que fizemos algo inadequado, tá? Então é justamente quando a nossa consciência nos mostra que nós fizemos isso errado, nos mostra que nós fizemos isso certo, tá? Aí, pessoal, todos nós, tá? Desenvolvemos, né, o id, o ego e o superego, né, passamos por essas fases, né, e a qualquer momento, né, essas fases, elas podem se sobressair umas das outras, tá? A maior parte do tempo, como eu falei para vocês, nós temos o ego, que é a nossa consciência, tá? Só que em algum momento o superego ele vai aparecer, se sobressair do ego, né? E em alguns momentos o id ainda pode aparecer, certo? Logicamente que são momentos raros, mas o id, mesmo nós, hoje pessoas adultas, o id ele ainda pode aparecer. Por exemplo, eu estou lá numa briga, tá? E estou lá discutindo com Jéssica, aniversariante aí, tá? Sou muito amiga de Jéssica, e lá na hora da discussão com Jéssica, eu disse algo que é um segredo, tá? De Jéssica. Não tem aqueles momentos que a gente diz assim, poxa, falei sem pensar, né? Então eu estou lá na briga com Jéssica e de repente eu disse algo, um segredo de Jéssica que só eu sabia e eu me toquei. Então minha consciência se tocou, tá? Então, ali, no momento que eu disse sem pensar, foi no momento que meu id se manifestou. A partir do momento que eu parei e disse, poxa, não era para eu ter dito isso, o meu ego se manifestou, tá? E quando eu paro a briga e chego na minha casa e fico pensando, né, que o quanto eu fiz errado em dizer aquilo, o meu superego ele também está se manifestando. Então vejo que no momento, né, de uma discussão, no momento só, eu tive o aparecimento aí do id, do ego e do superego. Por quê? Minha consciência ela já começou a pesar, tá? E daí eu vou me retratar, vou falar com Jéssica, vou ver o que eu ainda posso fazer, certo? Então, nós temos os três, nós equilibramos os três, tá? Nós, pessoas normais, certo? O paciente com transtorno mental, então, ocorre um desequilíbrio, tá? Entre o id, o ego e o superego. Mas isso não é o tempo todo, tá? Nós sabemos, dependendo da patologia, né, que muitas vezes o paciente ele está no id porque ele não está tendo consciência. Ele está só escutando as vozes. Por exemplo, um paciente esquizofrênico, tá? Ele está lá só alucinando. Então, quem está mandando na mente dele são as vozes de comando. As vozes de comando estão mandando ele bater na mãe. E ele vai e bate na mãe, certo? Porque nesse momento, o id dele está se manifestando, tá? A partir do momento que as crises vão sendo amenizadas, tá? Então ele vai tendo consciência que bateu na mãe, porque a voz mandou, tá certo? Então, no paciente com transtorno mental, ocorre um desequilíbrio principalmente quando ele está em crise, né, vai ocorrer aí um desequilíbrio entre o id, o ego e o superego, ok? Deu para diferenciar, pessoal, os três? Alguma dúvida sobre os três? Um dos três? Podem falar, viu? Deu para diferenciar bem, Clélia. Tu estava falando sobre o paciente mental e eu estava lembrando da pessoa com deficiência. Por exemplo, uma criança com síndrome de Down ou até mesmo um autismo mais severo. A gente percebe aí que ele não tem o ego.
Ele não tem essa capacidade de estar, principalmente aí o superego, essa noção do que está certo, do que está errado. A gente vê no comportamento que muitas coisas, é como se a pessoa estivesse vivendo assim outra realidade, como se ela não tivesse essa noção de julgar aquilo que está certo e que está errado. Principalmente quem convive, é que a gente percebe mesmo que a pessoa faz muitas coisas assim e começa a rir e tudo, e são coisas que você já tem ensinado várias vezes e a pessoa continua fazendo e sorrindo e achando que está tudo normal. Eu acredito que seja também essa ausência desse superego, dessa noção de você entender o que é que está certo, de julgar moralmente o que está certo, o que está errado, ou até mesmo de ter essa consciência, porque lá no ego tem alguns que a gente percebe que não respondem aos estímulos de maneira alguma e que acaba assim sendo bem complicada a convivência. Exatamente, Wellington. E aí é onde muitas vezes, né? Muitas vezes não, é onde nós profissionais temos que entender que o paciente está reagindo dessa maneira. Um paciente bipolar, quando ele está na fase de mania, que é a fase bizarra, né, que é da alegria excessiva, muitas vezes, né, ele está lá no velório do pai e ele está sorrindo, alegre, como se nada tivesse acontecido. Justamente por quê? Porque ele não está tendo esse ego, ele não está tendo noção da realidade. O que está se sobressaindo aí é o id, a inconsciência. Ele não está tendo noção, né? Por mais que toda a família tente mostrar para ele que ali está o pai e tal, ele não pode sorrir, ele não pode estar alegre daquele jeito, mas a doença, né, o transtorno, está se sobressaindo, né? Então, a questão da inconsciência, tá? Está se sobressaindo. Então, ele está no id realmente, tá? Outra o transtorno que a gente observa muito, essa questão do ID, são os transtornos puerperais, tá? Nós vamos ver os transtornos puerperais, ele é dividido em três partes, não em três partes, ele se classifica é, em três, vale, esqueci a palavra. Ele é classificado, tá? Subdividido em três classificações, e daí nós temos alguns que são mais severas, tá? Outras que são menos. E daí a mais severa é a psicose puerperal, onde muitas vezes a mãe vai matar o filho e ela não tem consciência, porque na realidade o que ela está vendo não é o seu filho, tá? Ela está vendo um monstro, ela está vendo ele defeituoso, ela está vendo ele morto, tá? E daí ela não vai ter essa consciência de que o filho está bem, que o filho, né, está perfeito, né, o filho está vivo, tá? E é aí onde a gente deve ver, né, que o ID está manifestado nessa puérpera, tá? E daí, pessoal, né? Nós temos aí os conflitos que podem ser extremamente desgastantes do ponto de vista emocional, né? E nós temos algumas estratégias com relação a essas manifestações, né? A esse desequilíbrio aí do id, do ego e do superego. Essas manifestações e essas estratégias seriam os nossos refúgios, tá? Aquilo que a gente falou lá na promoção da saúde e nos níveis de prevenção, né? Onde a gente, consciente ou inconscientemente, vai estar sempre buscando, né, ter esse equilíbrio,
né? Nós, pessoas normais, onde temos a nossa moral preservada, onde queremos, buscamos, né, sempre preservar a nossa moral. Então, nós buscamos essas estratégias para que volta e meia, né, devido a somatizações, a gente não acabe surtando, tá? Então, o nosso corpo, ele vai nos mostrar reações, né, onde muitas vezes nós temos que olhar para o corpo e observar, né? Nós temos aquelas noções mais corriqueiras, né? Onde muitas vezes, devido aos problemas, né, a gente acaba desenvolvendo uma gastrite nervosa, né? Acaba desenvolvendo a psoríase, tá? Em outros momentos, nós temos respostas do nosso corpo, né, que a gente não acredita que aquilo seja devido a problemas mentais, né, devido ao estresse, devido à ansiedade, tá? Então, as estratégias são respostas de proteção e são os nossos mecanismos de defesa, né? Onde o nosso corpo está mostrando que a gente não aguenta mais. E daí o nosso id, o nosso ego e o nosso superego está em desequilíbrio, tá? E a gente precisa de ajuda, e a gente tem que buscar essa ajuda, tá? E o nosso corpo, ele vai demonstrando, né? Porque é que muitas vezes nós escutamos que o paciente, né, tá reclamando que o médico não sabe de nada, porque ele foi no médico com uma dor na coluna e o médico passou, né, prescreveu a medicação controlada, né? E para o paciente, essa medicação controlada é só de gente doida, e ele não está doido, ele está só com uma dor na coluna, tá? É aí que nós como enfermagem, temos que mostrar ao nosso paciente que essa dor na coluna é somatização, é ansiedade, é estresse, né? Uma coisa que nós temos muito, né, desenvolvemos muito, é a síndrome de Burnout, né, que é realmente o desgaste mental devido a tanto trabalho, né, a uma sobrecarga de trabalho muito grande, certo? E dentro, né, da síndrome aí, meninas, né, nós temos a síndrome da Mulher Maravilha, tá? Onde nós mulheres, algumas, né, podemos desenvolver, né, essa questão no sentido de acharmos que só nós conseguimos desenvolver essas atividades. Então, a gente fica com essa sobrecarga, né, os afazeres do lar, né? Os cuidados com os filhos, com o esposo, para quem trabalha fora, então a gente fica acumulando tudo isso. Então chega um momento que se a gente não descentralizar, né, essas ações, essas tarefas, nós nem vamos conseguir fazê-las, tá? Estamos aí sobrecarregando a nossa mente por não conseguir fazer, pelo peso de não conseguir fazê-las e realmente não executar mais nada, tá? Então, é a partir do momento que o nosso corpo ele mostra, cansei, não aguento mais, tá? E daí isso já vem de quê? Da nossa mente que já está esgotada, que já está desgastada, tá? E isso acontece muito, né, nas mulheres que realmente têm essa dupla jornada, uma tripla jornada, né? Casa, filhos, marido, outros afazeres, né? Trabalhos, a sua profissão, certo? A gente tem que buscar essas estratégias, tá? Seja conscientemente, seja inconscientemente, quando a gente aprende, né? Que dessa forma eu relaxo, tá? Então, quando a gente tá com esse desgaste emocional, tá? É porque o nosso id, o nosso ego e o nosso superego estão em desequilíbrio, certo? Aí nós temos realmente que parar, tá? E repensar até onde nós podemos ir,
até onde a gente não pode mais ir, até onde a gente aguenta, aonde a gente tem que parar de somatizar e ter um momento de lazer, onde a gente tem que fugir aí da problemática, tá? Porque a gente não está conseguindo sanar isso e está cada vez piorando o nosso emocional, a nossa mente, ok?